Ok, pessoal, hoje então a gente vai começar a falar sobre retas no plano, tá? A gente vai ver mais de um formato, mais de uma descrição dessas retas. Hoje eu vou começar a falar então sobre o formato paramétrico, tá? Então deixa eu explicar aqui, deixa eu colocar aqui o título primeiro, na seguinte descrição que eu vou explicar agora. Imagina que a gente tem uma reta, R, que eu desenhei, da qual a gente conhece um único ponto, tá? Pode ser mais, é claro, né? Mas imagina que pelo menos um ponto a gente conhece. E conhece também um vetor que por alguma razão a gente saiba que é um vetor que é paralelo a essa reta, ou seja, eles têm a mesma direção. Isso significa dizer também que se a gente pensa na reta suporte do nosso vetor V, essa reta suporte vai ser paralela à nossa reta R. Tá? Então isso significa o vetor V ser paralelo à reta R. Tá? Então, usando essa descrição, fica muito fácil entender qual é a diferença fundamental, né, desde o ponto de vista vetorial, entre um ponto viver ou não viver sobre a reta R. Tá? Então, estou querendo dizer o quê? Né? Imagina, para começar, né, imagina que tem um ponto, um que está sobre a reta e um que está fora da reta. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso para comparar? Como é que a gente pode fazer para comparar isso com o dado de o vetor V ser paralelo à nossa reta R? Então, observa, né? Eu vou colocar esse vetor V, vou transladar e vou colocar ele começando aqui no nosso ponto A. Então, vê só, né? Vou tentar fazer uma cópia dele aqui, sem mudar nem módulo, nem direção, nem sentido. Então, tá por aqui, imagina que aqui está o nosso vetor V. Então, a gente consegue observar que tem uma diferença fundamental, desde o ponto de vista vetorial, entre esse ponto e esse ponto. Por quê? Eu vou conectar, para explicar isso, eu conecto esse vetor, esse ponto, com aquele ponto que está fora da reta, e posso conectar esse ponto com esse ponto aqui, que está sobre a reta. O que a gente consegue ver, né, ao comparar esses vetores que eu acabei de desenhar agora, tá, com o nosso vetor vermelho? Primeira coisa é que se esse vetor, se o ponto vive sobre a reta, o vetor que resulta ao conectar A com esse ponto sobre a reta é um vetor que é o quê? Que tem a mesma direção, né? Não necessariamente o mesmo sentido, mas tem a mesma direção do nosso vetor V, tá? Porque esse ponto poderia estar para esse lado de cá, por exemplo. Tá bem? Então, se eles têm a mesma direção, eles são múltiplos. Agora, se o ponto está fora da reta, então isso significa dizer que a direção do vetor V, que é esse vermelho, e desse vetor que se forma aqui, são direções distintas. Tá bem? Então, o que isso está querendo dizer? Que um ponto vive sobre a reta exatamente quando o vetor que começa em A, né, que é o ponto que nós conhecíamos da reta, e termina nele, é um múltiplo do nosso vetor V. Tá? Ou seja, quando esses dois vetores aqui são paralelos. Tá bem? Então, veja só, né? Vou tentar escrever essa discussão aqui, esse resumo aqui. P é um ponto de R. Exatamente quando acontece que o vetor que começa em A e termina no ponto P é paralelo ao nosso vetor V. Isso é equivalente a dizer que o ponto P pode ser obtido deslocando o ponto A de um vetor lambda V para algum lambda real. Se esse lambda for muito grande, o nosso ponto P vai estar muito longe sobre a reta. Se ele for pequeno, ele vai estar pertinho aqui do ponto A. Tá certo?
Essa é a descrição. Bom, aqui eu me proponho explicar o que é, como que a gente lê isso aqui em coordenadas, né? Aqui está escrito do ponto de vista vetorial, digamos. Então vamos tentar explicar isso aqui como que fica em coordenadas, tá? O que está sendo dito é que o ponto P, aqui, né? Que aqui está escrito em coordenadas, x, y, ele é a soma do ponto A, xa, ya, com lambda vezes o nosso vetor v, tá certo? Que aqui tem coordenadas azinho e bzinho. Então, como que a gente soma isso? Ó, lembra como é que soma? Soma coordenada a coordenada, né? Então, vai ficar xa mais lambda vezes o azinho, ya mais lambda vezes o bzinho, tá? É mais comum a gente escrever na seguinte notação, a gente diz assim, R, então a gente coloca a parte em x e a parte em y, né? E daí coloca o ponto não escrito assim, mas escrito verticalmente, né? Tá? Então aqui aparecem as coordenadas do ponto A, mais lambda vezes a primeira coordenada do vetor, mais lambda vezes a segunda coordenada do vetor, e coloca assim, né, lambda em R, para significar que lambda está variando nos reais, ele é um parâmetro da nossa reta, tá? Então, deixa eu chamar a atenção o formato, né? Aqui aparece x, aqui aparece y, aqui aparecem as coordenadas, só que verticalmente, do nosso ponto A, que por alguma razão a gente já sabe que vive sobre a reta, e aqui aparecem as coordenadas, né, do nosso vetor v, que é um vetor que é paralelo à nossa reta, que por alguma razão a gente saiba que ele é paralelo à nossa reta. E aqui, né, nota que o lambda, que é para ser a variável, né, incógnita, tá, ele aparece multiplicando as coordenadas do nosso vetor v, tá bom? Vou fazer agora um exemplo prático para a gente ver se entende bem essas coisas. Que eu tinha esquecido de dizer, né? Uma escrita assim, uma descrição assim, tá? Dessa reta, é dito um sistema de equações paramétricas, vou escrever aqui, paramétricas da nossa reta, tá? Qualquer sistema desse jeito. Bom, dito isso, vamos passar para o exemplo. Tá? O exemplo está escrito aqui, né? Então, determine equações paramétricas para a reta R que passa pelos pontos A e B, né? Então, imagina, né? Imagina, são dados dois pontos, né, no plano. Então, a gente está interessado nessa reta que passa por esses dois pontos, tá? E daí, depois, o segundo item pede para dizer assim, ó, para decidir, né, para dizer se os pontos 3, 4 e menos 3, menos 2, né, P e Q, né, são ou não são pontos que vivem sobre a reta R da parte 1, tá bem? Então, vamos resolver isso. Eu vou primeiro ilustrar, né, para a gente entender o que está acontecendo, e daí depois a gente dá um jeito algébrico de explicar esse resultado. Pessoal, aqui eu já tentei ilustrar todos os personagens do nosso exercício, né, tá? Então, olha só, a nossa reta R deveria passar pelos pontos 1, 1 e 5, 7, tá? E daí, bom, daí a gente precisa, no primeiro momento, dar equações paramétricas para essa reta, tá? Agora, aqui eu já ilustrei também os pontos P, 3, 4, e o ponto Q, que aqui ficou um pouco fora da margem, né? Mas é menos 3, menos 2, tá bom? Então, cuida só, né? A ideia é que eu vou tentar desenhar essa reta, né? Ó, o que está aparecendo aqui, né? Bom, talvez o meu... aqui deixa eu pegar a régua. Vou colocar... Ó, como ficou essa reta, né? Então, o que está aparecendo, né? A menos da imprecisão do desenho, é claro, né?
que sempre pode estar impreciso, mas está parecendo que o ponto P vive sobre a reta e o ponto Q não vive, né? Então, essa aqui seria a nossa reta R. Tá? Qual é o papel da geometria analítica, né? É dar uma descrição precisa, dar um jeito preciso de responder as perguntas do exercício, né? Tá? Então, vamos lá, vamos ver como que a gente poderia proceder. Primeira coisa, a parte 1, né? A gente precisa encontrar equações paramétricas para essa reta. Então, olha só, para encontrar equações paramétricas dessa reta, a gente precisa o quê? Um ponto da reta, e tranquilo, né? Porque a gente sabe que o ponto A e o ponto B são pontos da reta, então a gente tem até 2 pontos da reta, tá? E a gente precisa também um vetor que seja paralelo a essa reta. E eu vou mostrar como encontrar um vetor paralelo a essa reta nesse caso. Veja só, né? Que pelo fato de A e B viverem sobre a reta, a gente pode conectá-los, né? E o vetor resultante, o vetor V resultante, né? Entre A e B, certamente é um vetor que é paralelo à nossa reta. Então, a gente consegue determinar equações paramétricas para essa reta do seguinte jeito. V igual a AB é paralelo a R. Tá? Então, basta a gente calcular as coordenadas desse vetor V, né? Então, como que é que a gente calcula? A gente faz final menos inicial. Lembra? As coordenadas finais menos iniciais. Então, o x do ponto B, ponto final é B, né? Tá? Então, o x do ponto B é 5, né? E o x do ponto A é 1. Então, aqui vai ser 5 menos 1. E agora, a parte em y, tem y igual a 7, o B, né? E o A tem y igual a 1. Então, 7 menos 1. Ou seja, esse aqui é o vetor 4, 6. Tá? E daí a gente pode, então, escrever equações paramétricas do seguinte jeito. A gente escreve x, y, igual. Tá? Veja só, aqui vai ficar, então eu vou colocar aqui verticalmente as coordenadas de um dos pontos, pode ser o ponto A, então eu vou colocar, né, 1 mais lambda. E lambda, agora aqui eu tenho que colocar as coordenadas do vetor paralelo, 4, 6. Isso é colocado verticalmente. Tudo bem? E aqui, não esquece, né, a gente precisa dizer que o lambda está variando em todos os reais. Essa é uma descrição paramétrica para a nossa reta. Para a segunda parte, a gente pode fazer assim, né? Os pontos da reta, eles têm coordenadas x e y que tem esse formato aqui. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente se pergunta, né? A gente pensa, P. O P tem coordenadas 3, 4. Então, o P vive sobre a reta, somente se acontecer o seguinte, né? Se o P é um x e um y, que digamos assim, cabem na reta. Então, a gente testa. Olha só como que a gente pode fazer. A gente coloca, né? 3, 4. Pergunta, né? Um xy que cabe na reta. Então, 1 mais lambda vezes 4 e 4 vezes lambda é a mesma coisa, né? 1 mais 6 lambda. Se existir um número lambda que satisfaça essa equação de cima e essa equação de baixo, então o ponto sim vive sobre a reta. Se não existir, o ponto não vive sobre a reta. Então vamos lá, como que a gente poderia resolver esse sistema de equações aqui, né? Vê, né? A gente passa para cá, né? Esse menos 1, então vai ter 2 igual a 4 lambda, o que vai implicar que o lambda é 1 sobre 2. Tudo bem? Agora vê só, né? Será que esse 1 sobre 2 que a gente encontrou aqui
na equação de cima, ele também é a solução da equação de baixo? Então, vamos lá, né? Ó, vamos substituir lambda igual a 1 meio. Se eu coloco aqui, lambda igual a 1 meio vai dar 6 sobre 2, que é 3. E daí 1 mais o 3 que vai aparecer aqui vai dar o 4. Tá certo? Então, ó, como 4 é 1 mais 6 vezes 1 meio, então aquele lambda que nós encontramos antes é a solução também da equação de baixo. Então, como é a solução dessa de cima e dessa de baixo, P sim vive sobre a reta. Esse aqui é o símbolo de pertence, tá bom? Agora vamos ver a segunda parte. O nosso ponto Q tinha coordenadas menos 3, menos 2. Então, vamos lá. A gente vai lá e vai se perguntar, né? Menos 3, menos 2, ele é um ponto que vive na nossa reta R? Responder isso é o mesmo que responder se existe uma solução para um sistema de equações desse tipo. Ele é um xy permitido nessa reta? Então, vamos lá. 1 mais 4 lambda, 1 mais 6 lambda. Então, olha só o que vai acontecer, né? Dessa primeira equação, a gente vai obter, né? Vou passar esse para cá, esse 1 para cá, vai ter lambda igual a... Ó, vou ter menos 4 igual a 4 lambda, ou seja, lambda é igual a menos 1. Agora, vamos ver se esse menos 1 serve como solução aqui embaixo, né? Veja, né? 1 mais 6 vezes menos 1 é 1 menos 6. 1 menos 6 é menos 5, que não é menos 2. Então, aqui ele não serve. A conclusão é qual? Logo, o ponto Q não é um ponto sobre a nossa reta R. Tá? Eu acho que fiquei um pouco fora da câmera, né? Mas a história era que o ponto Q, como não existe uma solução comum para essa equação e para essa, ele não vive na nossa reta R.